Nossa pergunta é a seguinte: quem é hoje o principal jogador da seleção, sob o comando do Carlo Ancelotti? O principal jogador da seleção brasileira tem 18 anos, se chama Estevão. A seleção brasileira é o Estevão. As atuações de Estevão na seleção brasileira têm dado o que falar. Os comentaristas André Rizek, Felipe Bastos, PC e Ledi Carmona não pouparam elogios ao craque. Eles também comentaram sobre o baixo aproveitamento da seleção contra a Tunísia, sobre a convivência e o clima de Ancelotti com o grupo, além de tudo o que pensam de Vinícius Júnior. O debate pegou fogo. Confira. Nossa pergunta é a seguinte: quem é hoje o principal jogador da seleção, sob o comando do Carlo Ancelotti? Quem é hoje o principal jogador do Brasil? É o Vinícius Júnior? É o Bruno Guimarães? É o Estevão? É o Casemiro? É o Rafinha? É o Marquinhos? Alguém tem opinião aqui? Eu tenho. Depende do conteúdo. Você quer dizer o melhor jogador ou o jogador mais importante? O principal jogador, você escolhe o seu critério. O principal jogador da seleção brasileira tem 18 anos, se chama Estevão. É o principal articulador da equipe. O voto do Felipe. É o cara que insiste na jogada, é o cara que quer o jogo. Mas você está respondendo como que está jogando mais hoje em dia. É a pergunta, né? É o que quem é o principal jogador do Brasil? Hoje é o que tem mais gol, Quem tem mais status, o Vinícius Júnior tem mais status, o Casemiro tem mais status. Mas o jogador mais importante hoje da seleção brasileira é o Estevão. E assume as responsabilidades que talvez não seria dele, e aí... Ele fez. É uma coisa que a gente precisa aqui, a gente vai debater sobre isso, mas para mim é o jogador, junto com o Casemiro, mas ele um pouquinho mais acima porque ele faz os gols. E o gol, ele faz a diferença, né? Ele trouxe, Felipe, André, Lédio, quem nos acompanha, ele trouxe para a seleção brasileira algo que a seleção brasileira tinha deixado de ter, que é o destemor de assumir a responsabilidade. Ele vai lá e ele tenta o tempo inteiro. Tanto é que o último lance do jogo é uma bola dele na trave. Eu ia falar isso agora, porque se a gente teve a oportunidade de ganhar o jogo ontem, foi no pé do Estevão. Então, assim, ninguém está aqui querendo subalternizar o Vinícius Júnior, o Rodrigo, nada disso. Mas nesse período em que Carlo Ancelotti treina a seleção brasileira, são 8 jogos, primeira convocação 26 de maio, primeiro jogo dia 5 de junho. O principal jogador da seleção brasileira é o Estevão. Então, eu vou responder assim, o melhor jogador da seleção brasileira hoje é o Estevão. O jogador mais importante por todo o contexto que o cerca é o Vinícius. Mas o melhor jogador hoje é o Estevão. É o melhor. A pergunta é o melhor, né? Isso. É o principal, vocês podem usar o critério. É um desafio, porque, Fala, Felipe. Se a gente for levar para um âmbito tático, o Casemiro se torna o primordial, porque ele foi que deu o equilíbrio à seleção brasileira, principalmente na marcação. E se a gente toma pouco gol hoje, muito se leva ao equilíbrio que o Casemiro deu à seleção brasileira. Mas se a gente botar a irreverência, a coragem, a idade e tudo aquilo que ele representa ao futebol brasileiro, para mim é o Estevão. E a constância, né? A constância. Você não teve, pelo menos a meu juízo, nenhum jogo em que o Estevão entrou em campo e que ele tenha rendido abaixo do que se esperava. Pode ter tido uma oscilação aqui, olha, vamos pegar o jogo de ontem. O jogo de ontem, para mim, teve o Estevão como principal, Rodrigo jogou bem, agora o Vinícius Júnior não foi o jogador que você sabe que ele pode ser. O Matheus também não. Não, eu estou falando assim, o Matheus não tem... Com raridade, o Vinícius foi na seleção o jogador que ele é no Real Madrid, né? São momentos raros. Exatamente. E vamos pegar o jogo de ontem, que encerra a temporada de 2025 e que encerra o trabalho do Ancelotti em 2025. O Vinícius foi discretíssimo no jogo de ontem. Eu acho que na seleção ele não lembra nem um pouquinho que ele é no Real Madrid. E aí, é onde que a gente vai falar sobre, né? O Vinícius Júnior, ele é melhor do mundo, ele é o cara que... Ele foi o melhor do mundo, né? Ele é o cara de referência dessa seleção, referência técnica, joga num dos maiores clubes do mundo. E aí, numa cobrança de pênalti, um menino de 18 anos pega a bola para bater e bate com aquela categoria que a gente viu. Aí chega na hora do segundo pênalti, ele não bate. E aí a gente entra nessa discussão. O menino tem 18 anos e bateu um pênalti muito difícil, tá? Esse pênalti é amistoso. Obviamente que é amistoso e a gente, até a Copa do Mundo, vai ter só amistosos. Mas ele assumiu uma responsabilidade grande. Para complementar seu raciocínio, o Vini era batedor de pênalti do Real Madrid com o Ancelotti. E o Estevão que bateu esse daí, cara. Como, aliás, bateu também pelo Chelsea
na Liga dos Campeões, no primeiro gol que ele marcou. O Enzo deu a bola para ele, bate aí, garoto. Ele foi lá e bateu. Aí o segundo deram pro Paquetá. Pênaltis que nenhum dos dois aconteceu, na minha opinião. Eu também acho que não deram foi dois ontem, pênaltis bem mandrakes E por isso que eu acho que o jogo de ontem foi importante o Brasil ter sido testado. Dar uma segurada no oba-oba que mais uma vez aconteceu depois da vitória contra o Senegal. Muito oba-oba. Tipo, foi uma boa atuação, mas você começa só a olhar coisa positiva, a seleção não está pronta. Ontem foi um teste importante, o Brasil não ganhou, mas não é um resultado frustrante, não é um resultado desastroso. Não acho nada normal empatar com a Tunísia. E dá para você ver que tem coisas para corrigir, entendeu? Foge do oba-oba. Eu acho que se isso for olhado nesse contexto, é importante o resultado, no geral, para você olhar para frente. Lembro de você quando o Brasil estreou nas eliminatórias, José. Quando a gente ganhou, eu não gosto de falar da muito Bolívia? isso, não, mas a gente ganhou de 5-1 da Bolívia, até trabalhei no jogo, com o Diniz, que eu era gosto chato muito, do foi um programa. técnico. E você foi o cara que falava, ó, foi 5-1, mas foi contra a Bolívia, foi 5-1 contra a Bolívia. O Brasil realmente jogou muito bem aquele jogo, mas depois, cara, foi uma eliminatória terrível. O outro jogo seguinte contra o Peru já foi 1-0 com um golzinho no final, o jogo era para ser 0-0. O meu bode daquele 5-1 não foi pelo jogo, foi pela repercussão, assim. Pois é. Aos jogadores dizendo que, mudou tudo já com o Diniz, jogadores encantados com o Diniz. E se você pegar, isso é um clichê de estreia de técnico. O Flamengo, então, quando estreava técnico, naquela época que trocava sempre de técnico, era sempre a mesma coisa. Primeira semana, nossa, Paulo Souza, que treinador diferente, que coisa maravilhosa. Domenech Torrent, meu Deus, como ele é bom. Trabalhou com o Guardiola. Sampaoli. Cara, mas a questão Qualquer ali... técnico novo que chega, no começo, é tudo maravilha. Só abrindo parênteses, a questão ali não era a capacidade do Diniz. Claro que não. Os problemas da seleção eram muito profundos. E que a Bolívia não era parâmetro para avaliar. Pela fragilidade do A Bolívia não era adversário. parâmetro para avaliar a seleção e muito menos o Diniz. Era só Muito isso. profundo. A gente não pode pegar o jogo da Coreia, que foi um bom jogo, e o jogo do Japão, que já não foi um jogo assim tão conseguido, porque também mudou quase o time inteiro. E agora pegar o jogo de Senegal, que foi um jogo diferente, Foi um como jogo o Led bom. muito bem disse, assim, o Senegal estava uma faísca atrás, o Brasil muito aceso dentro do jogo, isso faz a diferença, você sair num 2-0 e ir para um 2-0 Foi um ótimo pro amistoso. vestiário é diferente. E aí o jogo de ontem também, mesmo sendo escola africana, é uma escola diferente de Senegal. E a gente precisa entender isso. É importante a gente enfrentar várias escolas até a Copa do Mundo. Claro, e modelos, né? Porque, por exemplo, poucas seleções na Copa, especialmente na fase de grupos, vão sair para o jogo com o Brasil. Elas vão se comportar de uma maneira muito próxima que a Tunísia se comportou ontem. Né? E essa é uma característica, é um perfil. E a análise sobre... Olha os números do jogo para corroborar o que você está falando. O Brasil teve 27 finalizações. A Tunísia teve 7. O que acaba levando a gente a concluir que o Brasil está com baixo aproveitamento. Sim. Porque se ele chega 22 vezes, faz um gol, o outro chega a 7 e faz 1, e no gol das 23 a gente chutou 3 e eles 2 de 7, o aproveitamento do Brasil foi baixo. Ela teve 7 finalizações, a Tunísia, mas ela teve mais do que isso de transições perigosas, que não terminaram quando em finalizações. ela recuperava essa bola, que era a sua estratégia. E essa será uma estratégia, especialmente na fase de grupos, de adversários menos qualificados. Então, esse é um aspecto interessante. O outro aspecto é que não se pode ignorar. O Ancelotti faz a sua primeira convocação no dia 26 de maio, gente. São 8 jogos. É um tempo curtíssimo. Se é um tempo. Se em clube, trabalhando todo dia, você diria, mas o cara está. Imagina em seleção que você encontra episodicamente. E aí, ele é um técnico que veio de fora e ele varia um pouco na sua convocação, exatamente para poder conhecer na convivência a capacidade de cada jogador. 2 coisas me chamam muito a atenção nas entrevistas concedidas pelo Ancelotti, desde que ele foi apresentado como técnico da seleção brasileira. Ele sempre encontra uma maneira de falar de ambiente e do nível de competitividade dos jogadores. Isso é uma coisa que é recorrente. Se você fizer
uma compilação de todas as entrevistas que ele concedeu. Vai estar lá sempre falando, não, porque o ambiente é muito importante e a competitividade do jogador. Isso para ele me parece que são faróis que o orientam no que ele vai fazer até maio. E aí é muita descoberta, né, Felipe? É muita coisa que ele está ali percebendo. E muitas vezes a gente trata na análise como se esse trabalho fosse um trabalho já consolidado. Ele não tem consolidação ainda. O que me dá esperança para a Copa do Mundo é saber que a gente já tem um esquema. A gente tem um esquema que o Ancelotti gosta de jogar, que é num 4-2-4. E a gente vai ter jogadores, vai mudar alguns? Talvez mude o Matheus ali na frente, o Rafinha entrando. Pô, aliás, obrigado que você falou isso. Deixa eu dar uma cornetada nos comentaristas que vêm aqui no programa. Não, mas não é 4-2-4, porque os jogadores estão chamando de 4-2-4, cara. Claro, os jogadores do time estão falando 4-2-4. A gente quer saber mais que o técnico e os jogadores que estão chamando o esquema de 4-2-4. Obrigado. É 4-2-4. Eles falam o quê? Ontem os jogadores falaram, né, o Rodrigo falou, nesse sistema 4-2-4, como a gente vem jogando com o Ancelotti, os jogadores estão chamando de 4-2-4. Mas quem é que fala? Vários comentaristas. Não, mas aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá, vou mostrar, vem pra cá, vem pra cá. Não, mas é 4-1-2-3. Pô, os jogadores, vamos simplificar, os jogadores estão chamando de 4-2-4. Simplificar é sempre melhor, né? E esse 4-2-4 da seleção. O Ancelotti fala 4-2-4. O seu sistema não é 4-2-4, não. É 4-2-1. Pô, pelo amor de Deus. Vai. Os jogadores falam 4-2-4 e o Ancelotti também. O 4-2-4 da seleção brasileira, a gente já sabe que a gente tem isso aí. A gente não tem certeza ainda. A lateral direita, pra mim, já se definiu, que é o Militão. É o Militão ali do lateral. Vou falar o time pra você. O time tá escalado. Alisson, Militão, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas. Eu ainda vou com alguma chance do Alexandre. Os dois mas são os dois encabeçam a lista. Casemiro, com você. Bruno Guimarães. Estevão, Vinícius. Eu acho que será Rafinha quando o Rafinha voltar. Matheus Cunha ou Rodrigo. Eu acho que esse é o time da Copa. Se a Copa fosse amanhã, esse era o time. A troca de Matheus Cunha pelo Rodrigo é que dá uma diferença, né? Acredito e ainda... Não tá com essa... Não, é essa. E ele falou na coletiva ontem, a lista está praticamente pronta. Então, e a gente, nos próximos 4 jogos até a Copa do Mundo, né? Que a gente, e aí pega uma escola europeia. Então, provavelmente França e Croácia. É importante manter isso e levar isso Não, mas são 4 jogos antes da Copa, mas os 2 últimos já com a lista definitiva. Já com o grupo definitivo. Eu acho que já de março já é uma lista praticamente... Ele já falou isso. Ele falou isso, que a lista de março já é... Se não vai ser a mesma da Copa, praticamente a mesma. Ele não fecha a janela porque ele sabe que você às vezes tem lesão, enfim, mas que está muito bem encaminhada ali. E aí eu vou entrar numa questão lá na frente. Por que ontem, no segundo tempo, ele volta com o Vitor Roque? Porque os 4 da frente, nenhum tem característica de estar dentro da área. E quando a gente enfrenta uma equipe como uma seleção, como foi a seleção da Tunísia, com um 5 lá dentro da área, você precisa ter jogadores com essa característica. E por isso, a troca dele com o Vitor Roque. Não que tenha mudado, não que tenha feito tanta diferença assim. Era o Pedro. Era o Pedro. Mas o Vitor Roque fez esse papel. Sofreu até o pênalti. A gente pode discutir se foi ou não. Mas é importante... Você achou que foi? Eu achei que foi. Porque o zagueiro, você na reação dos zagueiros da primeiro ou segundo? Do segundo. A reação para mim nenhum dos dois foi. A reação dos zagueiros da seleção da Tunísia, eles se entregam. O zagueiro que faz o pênalti, ele se entrega, ele não reclama. Ele meio que se acusa. Se a gente conseguir voltar... É penalidade mínima isso aí. E aí, a gente vai tentar achar esse... Porque quando a gente enfrentar seleções que talvez... Na primeira fase a gente não vai enfrentar essas seleções. Espero que não. Que ataque a gente pode ter esses 4 mais móveis que atacam os 4. Mas quando a gente enfrentar seleções assim... mais dentro do seu campo, pra mim, olha a reação dos zagueiros. Não, o zagueiro se entregou. Dos que estão do lado, olha lá, um botou a mão na cabeça, o outro abriu o braço. Já era. O juiz já na mesma hora. Eu não teria dado esse pênalti, não. Botou a mão na cabeça e o que fez o pênalti nem esboçou reclamação. Não, eu não teria dado. Agora, por que o nosso querido Carleto não botou o Estevão para bater o pênalti? Então, a gente tem a imagem da câmera exclusiva.
E o próprio Estevão falou que a ordem veio do banco. O Ancelotti falou na coletiva. O Marquinhos falou isso, que foi perguntar. Não, e o Ancelotti falou na coletiva. Não, mas eu não fiz a pergunta correta. Por que o Ancelotti não bancou o Estevão? Ele respondeu na coletiva. Assim, Ele quis testar o Paquetá. Pô, mas... Ou quis dar uma moral pro momento do Paquetá. Então, mas o Paquetá também é um bom batedor. Ontem ele bateu muito mal o pênalti. Mas assim, na seleção, o Paquetá bateu 4 pênaltis, perdeu 2 com o de ontem. Mas Ruim, né? não sei se vocês... Na Copa América ele fez e perdeu. E na Copa América ele bateu então. um pênalti muito complicado, né? A gente estava empatando contra o Paraguai, se eu não me engano. Paraguai, aí ó. Paraguai, e aí ele bate o pênalti muito bem. E antes que alguém o critique porque ele dá paradinha, ele só bate Ele pênalti só bate assim. Só bate entendeu? assim. Não tem... E curiosamente, o batedor do Ancelotti no Real Madrid era o Vinícius Júnior. Curioso, né? Porque ele já conhece, né? Agora, o que Então mais... acho que é isso, ele já conhece, não precisa botar o Uma Vinícius questão pra que bater. está me preocupando, eu não sei se vocês vão concordar, mas é claro que isso tem muito mais digital do Taffarel do que do Ancelotti. Sim. Eu, vendo o jogo ontem, o Bento, para mim, ele passa por uma fase, já há algum tempo, de uma insegurança absoluta. Ele não conseguiu acertar uma reposição de bola sequer. Todas as reposições de bola dele foram imprecisas. E mesmo as finalizações de média distância, que não foram em gol, você vê que a movimentação dele é a movimentação de um goleiro que está inseguro. Isso é um futebol árabe. E ele está jogando pouco. E o goleiro ele precisa estar rodado, ele precisa O Ederson falhou feio com o Senegal. A bola não entrou, mas falhou feio também contra o Senegal numa saída de bola. O Bento não vem passando segurança. O Hugo levou gols do Japão, levou 3 gols do Japão. Foi. Embora não tenha frangado em nenhum deles. Eu acho que Hoje a gente é tem o o Alisson. Alisson e está aberto para John, Hugo, Bento. Eu acho que Alisson e Ederson já estão... Aí não é culpa do Ancelotti. Até hoje o Everson não ter tido uma chance na seleção, o Everson do Galo. Mas eu acho que tem muito aí. Inclusive, Essa é uma questão a saída de bola dele é maravilhosa. Entra muito o que diz o Taffarel. A voz do Taffarel é muito potente nesse tipo de... Mas eu sou preocupado, não com o Alisson, que eu acho que é um goleiro... Não, eu acho o Jompa também um goleiro de seleção brasileira. Precisa ser testado, né? Mas eu acho que ficou para trás o John. O John ele foi convocado porque o Hugo estava machucado. E aí eu acho que tem 4 goleiros e dois já... O Bento e Hugo Souza brigando pela terceira... Mas o Bento passou muita insegurança. Mas assim, eu confesso, assim, confiança eu tenho no Alisson. Confiança, assim, tô tranquilo. Os demais eu tenho muitas dúvidas. Quais seriam os seus 3 goleiros? Alisson, Ederson, e aí eu levaria um para cobrança de pênalti. Aí tá fora desses aí, obviamente, eu levaria o Fábio. Fábio. Eu levaria o Fábio. E você? Alisson, Ederson e John. Ederson e John. E você? Então, ele está machucado. Eu levaria o Alisson, o Ederson, sem muito entusiasmo com o Ederson, mas levaria, e o Everton, do Palmeiras. Mas não pode, está machucado. Então eu levaria o Everton. Não, sim, pensando assim. Pensando já na Copa, né? Então, eu acho o Everton muito confiável. Ou o Everton ou o Everson. Um dos três, dos dois para terceiro goleiro. Por que eu levaria o Fábio? Por conta de cobranças de pênalti. Se o Rossi fosse brasileiro, eu levaria o Rossi para terceiro goleiro. Aí pensando em cobrança de pênalti, o Rossi é um excelente goleiro, cara. Mas enfim, um bom goleiro. Cara, a saída de bola... Sim, mas a Argentina não o convoca. Não convoca, mas a Argentina é uma família, né? Pouca Cara, gente. O goleiro do Racing pega muito o reserva do Dibu. Pega muito. Pega muito o reserva do Dibu. Tá bom. Em 2006 a gente tinha Dida, Rogério Ceni e Júlio César. 2002, Marcos Dida e Rogério Ceni. O Júlio César, as pessoas que se prendem só a números, elas podem querer diminuir o Júlio César em Copa do Mundo. Porque o Júlio César, em 2 jogos de Copa do Mundo, levou 10 gols. 7 da Alemanha e 3 da Holanda. No entanto, ele está na primeira prateleira dos grandes goleiros do futebol. Sem dúvida, mas 2010 a gente levou ele atuando no Canadá, né? Ali eu acho que também foi uma escolha assim controversa. 2010 inquestionável, ele era o melhor goleiro do Brasil. Mas eu acho que essa 2014 a gente achou que deu uma forçadinha de barra. Eu acho que muito pelo que ele fez na Copa das Confederações aqui, ele agarrou muito. Sim. E aí ele deu ao Filipão essa confiança. Mas também não tinha uma grande sombra.
Não tinha. Eu acho que tinha. Quem? O Jefferson? O Jefferson, o Vitor vivia um grande momento. O Fábio vivia um grande momento. Sim, mas nenhum deles teve sequência na seleção para ameaçar o Júlio César. Isso é né? verdade. Assim, não era assim tipo Dida e Marcos em 2002 que jogaram muito no ciclo e você não sabia dizer quem ia ser titular na Copa até o Filipão determinar que era o Marcos, né? Não tinha uma sombra assim, né? O Dida foi um baita. Baita nossa, falando em pegar pênalti. Nossa. Vou mostrar como é que o Brasil foi escalado ontem. Esse escopo de time titular. Ele não tinha Gabriel Magalhães ontem, Rafinha não foi convocado. E aí ele optou por mandar a campo essa formação aqui. Com o Bento, o Wesley. Não jogou bem o Wesley, não, né? Na minha opinião, não, muito pelo contrário, jogou mal. Não. Marquinhos, Militão, que saiu machucado, Caio Henrique. A dupla que nunca muda. Casemiro e Bruno. Essa é titular. É legal, tá dando sequência, né? Para o time saber girar em torno dela, né? Acho que os dois laterais ontem que começaram foram muito abaixo do que eles podem... E o Bruno deu uma entrevista muito interessante depois do jogo, para nossa reportagem, não vou lembrar se foi para o Brizola, para o Gil, para a Júlia, sobre quando o Brasil tem que se defender, como a dupla tem que estar muito bem coordenada com os laterais, os jogadores de lado, e isso então o Ancelotti está apostando em repetição mesmo, para que a gente tenha um entrosamento ali do time com só dois jogadores ali fixos mesmo no meio campo, e na frente Vini e Matheus. E aí o Ancelotti fez testes, né? Por exemplo, colocou o Vitor Roque para jogar o segundo tempo. Fabinho. Eu acho que jogou bem o Vitor Roque. Colocou o Danilo no lugar do Wesley. Colocou depois com 14 minutos o Fabinho. Aí o Militão se machuca, entra o Fabrício Bruno. Saiu o Bruno Guimarães, entrou o Paquetá. Mais tarde saiu o Rodrigo, entrou o Luiz Henrique. Foram as mexidas que ele deu Nessa no time. data FIFA ele não usou o John, E o Richard. o Richardson, o Andrei Juba. e o Juba. Isso. O Andrei e o Juba. Agora o Rodrigo saiu, mas isso para mim também é uma sinalização por parte do Ancelotti. O Rodrigo estava melhor no jogo do que o Vinícius. Eu também acho. Também acho. No entanto, ele optou por tirar o... Mas o Vinícius é o jogador, assim, o Ancelotti e Vinícius é quase uma relação umbilical, né? Então, isso mostra o quanto ele, qual o peso que o Vinícius tem diante dele. Mesmo num amistoso que o Vinícius não estava bem, o Rodrigo estava melhor no jogo, ele optou por tirar o Rodrigo e manter o Vinícius. É exatamente porque aí entra a relação de confiança do técnico com o jogador. De imaginar, mas tudo bem, não está bem no jogo, mas... E vou te falar, eu tô vendo muita discussão sobre o Vinícius, muita gente pergunta, mas o Vinícius tem que ter lugar cativo? Para mim tem. Para mim tem. Vou explicar. O cara foi melhor do mundo há 2 temporadas. É um jogador titularíssimo. Exato. E assim, ele é um jogador... uma coisa é você acompanhar só os melhores momentos do Vinícius. Se você acompanhar só os melhores momentos do Vinícius, ele é o Garrincha, cara, impressionante. Pegar só os highlights do Vinícius é incrível. Agora, assista a 3 jogos seguidos do Real Madrid inteiros. Ele erra pra caramba, é da característica dele. Ele é um jogador que erra muito, ele insiste muito, ele erra muito. E o Ancelotti entendeu isso e optou, na passagem dele pelo Real Madrid, por deixar o Vini em campo. Fica aí, cara. Porque uma hora vai ter uma jogada e ele vai resolver o jogo. Então, assim, eu tenho essa esperança do Vini na seleção também. Eu acho que a gente tem uma expectativa do Vini ser um jogador que talvez ele não seja. Do Vini ser, talvez não, certamente ele não é. O Vini não é um Ronaldo, o Vini não é, na minha opinião, um Ronaldinho Gaúcho, ele não está nessa prateleira. Mas daquilo que a gente tem hoje, eu acho que ele deveria ser inquestionável, sim. Claro que tem ação até um certo limite, evidentemente. Mas eu tô com o Ancelotti nessa, cara. Tem que dar jogo para ele e tem que deixar ele se encaixar no time. Mas naquela função ali... Não sei, em alguma. Tem que achar em alguma. Eu consigo... eu acho ele absoluto na ponta. No centro eu já me incomodo um pouco. No centro, mas assim, como dupla de ataque, ele funciona bem, por exemplo. É meio claro que ele bota o Vinícius no centro porque ele tem dificuldade para fazer a recomposição que ele quer. E aí é onde que eu ia entrar. Entendeu? Eu acho que o Vinícius, ele... no Real Madrid, eu vejo jogos do Real Madrid, eu gosto de ver... Ele é participativo, ele é incisivo. Mas ele erra muito também no Real, certo? É normal. E eu acho que tem que errar mesmo, porque tem que tentar. E a gente vai ver errando muito. Mas na seleção brasileira, eu não sei o que acontece, assim, até taticamente, ele não volta com tanto afinco como ele volta no Real Madrid.
não ajuda tanto assim na recomposição. E eu acho que limita o jogo dele, de só receber bola e partir para cima. Ele não é um cara que ataca muito o espaço, não é um cara que dribla. A gente vê o Vinícius no Real Madrid de driblar, partir para cima, de ser um cara mais... o que a gente vê na seleção brasileira, quem a gente vê fazendo isso é o Estevão. O Estevão faz isso, Por isso dribla, que ele hoje vai pro drible, é o melhor o cara vai pra natural. cima. O Vinícius não, ele carrega, ele é veloz, óbvio que ele é veloz, ele tenta apostar a corrida com o marcador dele, mas a gente não vê o Vinícius driblando. E ontem me chama a atenção, um cara que bate pênalti, não chama a responsabilidade de pegar a bola e bater o pênalti. O Ancelotti já determinou previamente que não era O primeiro batedor é o Rodrigo. A Ana Thaís mandou uma mensagem aqui para mim sobre essa discussão do pênalti, que ela ouviu o Ancelotti na coletiva, ele falou o seguinte, que achou que o Estevão ficaria muito pressionado para bater o segundo Foi o que ele pênalti. disse na coletiva. Eu acho que ele não ia ficar nem um pouco pressionado, sinceramente. Eu vi, a Ana tem toda razão, foi o que ele falou na coletiva. Eu acho que ele quis dar uma testada em como se comportaria na cobrança. Cara, olha quantos batedores o Brasil tem. Paquetá. Ó, vê se eu tô falando bobagem. Batedor de pênalti mesmo, batedor. O Marquinhos é batedor de pênalti, cara. O Bruno Guimarães é batedor de pênalti. O Rodrigo é batedor de pênaltis. Vini. O Paquetá é batedor de pênaltis. O Vini e o Estevão são batedores de pênalti. 6, cara. Você tem muito batedor de pênalti na seleção. Então, assim, eu acho normal que ele, em um amistoso, ele vá variando, Vai rodar, cara. Como é que cada um se comporta. rodar, Agora, acho zero problema isso, cara. Que, eu sabe, também era um acho, amistoso. Agora, mas vamos rodando. falando só, terminando só o Vinícius, assim. E eu acho que, pelo status que ele alcançou na carreira dele, na seleção brasileira, ele precisa mostrar mais. Concordo. Ser mais. Assumir mesmo a responsabilidade de ser o cara dessa geração. Mas, por exemplo, eu me incomodei, e pô, eu sei que parece fácil falar depois, eu me incomodei quando o Tite tirou o Vinícius contra a Croácia. Porque eu acho que o Vinícius é o tipo do jogador que não tem que sair, cara. Assim, se tem alguém que pode tirar um coelho da cartola, a não ser, claro, que ele começa a jogar bizarramente mal, e ele não tá bem mesmo. Mas eu acho que o Ancelotti tem que insistir com ele. Eu acho que o Ancelotti vai acertadamente vai fazer isso e vai tentar cada vez mais empoderá-lo. Né? E exatamente por conhecê-lo da época do Real do Madrid. Mas não é conhecer de oi, como vai, tudo bem. É uma convivência, saber aonde tem a fragilidade, saber qual o momento que precisa estimular. De repente, está vendo que não é um amistoso contra a Tunísia, não está indo muito bem, pode render mais, mas se tirar pode ter um impacto, porque o Ancelotti tem toda uma convivência acumulada ali e um conhecimento que sabem como estimular. Era o último amistoso, não está bem no jogo, mas tudo bem, deixa, vai ficar até o fim. Na segunda-feira, se não me engano, tem uma imagem dos dois conversando no treino. O Ancelotti, ele já teve essa conversa com o Estevão, agora, essa segunda-feira, foi com o Vinícius Júnior. O Vinícius é titular da seleção brasileira, é um jogador de total confiança do Ancelotti. O Ancelotti sabe do que ele é capaz, porque em momentos aflitivos do Real Madrid, ele foi lá também e deu respostas muito favoráveis. E é uma diferença clara para o trabalho do Xabi Alonso, que está pegando para o Vini. O Xabi tira, cara. O Xabi só não tira o Mbappé. Os outros ele tira todo mundo. Assim, né? Ele tirou o Vini contra o Barcelona com 24 do segundo tempo. Tava 2-1 o jogo. O Vini fazendo uma partidaça. Jogando muito. E provocou... ele tirou. Não tô dizendo que ele acertou, não. Ele errou. Eu acho que o certo é deixar o Vini em campo mesmo, cara. Então, acho que a grande discussão que essa seleção vai ter por exemplo, a partir do instante que o Rafinha tiver condições e for convocado, se na concepção do Ancelotti o Rafinha é um titular ou um jogador que vai entrar no decorrer da partida. Os 4 da frente, a gente escalou a seleção, né? Vini, Estevão, eu acho que hoje Matheus Cunha e Rafinha Rodrigo. Com o Rodrigo brigando por uma das vagas ali. Eu acho que o Rafinha é titular, sim. Também acho que será. Mas a ver, né? A gente discutiu isso no pré-ontem. Eu acho que a discussão aí é Matheus ou o Rodrigo. O Rodrigo, pode ser. É um dos dois. Agora, o Estevão... O Brizola, antes do jogo ontem, a gente estava debatendo isso, na opinião do Brizola, não sei se é informação ou opinião, acho que me parecia mais uma opinião dele, do que ele via nos treinos, sairia o Estevão. Eu acho que os últimos amistosos não sai o Estevão. Não, acho que o Estevão já entrou na fase de... Agora ele eu quero ter esse jogador. Tinha alguma se dúvida... ele não tivesse jogado 7 jogos com o Ancelotti, feito 5 gols,
presente em todas as convocações e correspondendo Ele já fez sempre, 4 no Chelsea. seria mesmo por currículo o primeiro a sair. Mas, cara, Eu acho que tirar o campo tá falando mais tá alto. gritando, aí. né? Ele não vai tirar, ele não vai tirar O campo tá gritando pelo Estevão. E vocês? O que acharam desse debate? Concordam com os comentários? Inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe seu like e sua opinião nos comentários. Até o próximo vídeo.